Samir, onde você vai tão chique? Ah, nosso primeiro podcast, né? Eu tinha que caprichar. É da Kelly Ramos Moda Plus Size, lá no Instagram. Você pode seguir e chamar suas amigas também. Legal, vou seguir. Vamos bater um PC? E o que é PC? Um papo cabeça. Ah, que cringe. Mas vamos lá, vamos bater um papo cabeça. É isso aí. Hoje a Safiri Assessoria trouxe um tema bastante polêmico e atual, que é o ensino híbrido. Ter ou não ter? Eis a questão. Antes de entrar no tema em si, nós queremos apresentar a Safiri. Essa é a Safiri, ela acabou de nascer, com um desejo de ajudar nesse momento tão desafiador que nós estamos passando. E a Safiri, ela oferece serviços terceirizados para escolas, mas só por enquanto, tá? Porque no futuro a gente pretende também prestar esses serviços terceirizados para empresas também. Nós desenvolvemos alguns workshops que podem ampliar práticas didáticas, compartilhar o saber e ressignificar a prática docente. É isso aí. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema, mas não é para julgar ninguém, para julgar pessoas, o que é certo, o que é errado, julgar escolas ou mesmo julgar o ensino híbrido. A gente só está aqui para refletir sobre esse tema e para ouvir os professores e saber o que está rolando nos bastidores da escola. Nós fizemos uma pesquisa com cerca de 50 professores da região e de São Paulo, perguntando como eles se sentem dando aula no ensino híbrido, e nós vamos ler algumas respostas. É isso aí, vamos começar então pelo primeiro depoimento. Eu vejo o ensino híbrido de duas formas. Esse ano eu estou mais tranquila, mais segura, porque nós ficamos o ano passado trabalhando online. Então, com relação a mexer no computador, a compartilhar links, compartilhar tela, é mais tranquilo. Eu acho que a gente vai poder ter essa ajuda depois que tudo retomar. Por exemplo, você pode trabalhar os sentidos e mostrar vídeos para eles, apresentar de outras formas, documentários, a gente deixa para eles pesquisarem, estudarem mais. Eu acho muito válido. Eu acho isso muito bom, mas tem a parte ruim. Por exemplo, quando eu dou uma prova, um formulário, a criança que durante a aula que eu sei que não sabe ler, faz o formulário em 5 minutos e tira 10. Então ficou escancarado o tipo de criação. Os pais que não estão nem aí, que fazem as provas para as crianças. É visível os pais que ajudam as crianças e os pais que colaboram com as crianças. Aqueles que fazem tudo pelas crianças fica visível, fica feio, é perceptível. E tem aqueles que caminham junto. Tem o pai e a mãe ali perto, que cobram pelo menos, que tem uma avó que acompanha, que você vê que tem um desenvolvimento maior. Então eu acho que tem a parte boa e a parte ruim do ensino virtual. Agora esse ano de 2021, que nós estamos trabalhando com os dois, com o híbrido, escancarou uma outra realidade e uma outra verdade. Trouxe pra gente o que o ensino virtual causa. A criança estar logada ou não estar logada, tanto faz. E a gente percebe que as crianças que foram para a escola são aqueles que ou o pai ou a mãe trabalham muito e daí precisam da ajuda da escola. Ou então são aqueles terríveis que o pai e a mãe não sabem cuidar e não sabem como ajudá-los mais. Então isso ficou visível também. Quando eu estou dando aula no ensino híbrido é muito complicado, porque se eu não tiver um auxiliar na sala, eu não consigo fazer muita coisa. Porque eu tenho que dar atenção para os que estão online, mostrar vídeo, e os que estão na sala acabam ficando mais desamparados. Então a criança que fica na escola, eu percebo que a gente não consegue dar tanta atenção de passar de mesa em mesa, pegar na mão, sabe, para ajudar a escrever, essas coisas que fazem falta. É claro que a gente vai ouvindo uma ou outra, a gente vai criando um jogo de cintura, né? A gente faz uma pergunta, por exemplo, vai chamando cada um da sala para responder. E as crianças que vão terminando vão trazendo para a Pro dar um visto no caderno. Mas é muito complicado. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então eu vejo assim, é uma coisa nova. Quando o pessoal fala assim, é o novo normal. Eu espero que não vire normal. Eu acho que daqui a uns anos a gente vai arcar com as consequências dessa pandemia. Desse ensino que foi visivelmente para cumprir tabela. Tá ali para escancarar a realidade que os de escola particular têm um pouco mais do que da escola pública. A gente tem mães que estão assistindo às aulas, se intrometendo na parte do conteúdo e reclamando das coisas,
sabe? O professor está num ambiente totalmente hostil e novo. Ele não sabe lidar com isso. Então eu acho que o emocional de todo mundo está afetado. Não só o financeiro, o emocional, o mental dessas crianças. O cognitivo vai ficar muito afetado também. Então eu costumo falar que ninguém está bem. A gente só consegue lidar um pouco. Quem tem um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de fé, sei lá, alguma válvula de escape, consegue lidar um pouco melhor com essa situação. Mas a gente vai ter aí muitas crianças, e muitos pais, e muitos profissionais com sequelas. Bom, eu acho que resumidamente, essa professora quis dizer que o professor está num ambiente hostil e novo. Exatamente. Eu vou ler outro depoimento. Eu queria muito voltar, assim da forma híbrida, porque na forma remota eu estava muito angustiada, desde o começo. Nas aulas remotas, para mim, era tudo muito novo, situações novas, não tinha muita habilidade com o computador, com o Google. Situações que a gente tinha que resolver ali na hora e sendo monitoradas sempre. Então, eu tinha muita vontade de voltar para a escola, mesmo sabendo que seria da forma híbrida. Então, lá na escola, onde eu leciono, no primeiro momento, quando nós voltamos, nós não tínhamos nada. Nenhum tipo de aparelho para nos ajudar. Então, era tudo nosso aparelho, a gente levava nosso note, os fones, os pais reclamavam muito porque o som não era bom. E a gente pedindo constantemente para a escola, que a escola pudesse nos ajudar a dar o mínimo para que a gente pudesse trabalhar da forma híbrida. Então, no começo foi extremamente difícil. Eu sinto que eu trabalho triplo agora. Antes eu trabalhava à tarde, fazendo planejamento, corrigindo provas, mas não era tão desgastante como eu sinto como é agora. De manhã eu dou aula, quando eu volto eu almoço, eu fico no escritório até 6 horas da tarde. Quando eu vejo já passou, preparando aula, fazendo slides, então eu sinto que eu trabalho triplicado do que eu trabalhava antes. E aí, voltando à escola e à sala de aula, ficou muito complicado, porque eu faço slides para a turma que está no remoto, e aí eu tenho que passar na lousa para a turma que está na sala presencialmente. Então eu faço 3 vezes a mesma coisa. Uma eu preparo em casa, outra eu passo para quem está online e outra para a turma na sala. É muito cansativo. Eu me sinto monitorada sempre. Eu sou monitorada pela coordenação, pela direção e pelos pais. A forma que eu dou aula, se está agradando, se não está agradando, é muito difícil. São sentimentos difíceis de explicar. Tem dia que a gente levanta e fica assim, hoje eu vou dar tal coisa. Aí quando você volta para casa, fica pensando, ai meu Deus, será que deu certo? Foi bom? E você tem a sensação que você nunca está atingindo o aluno. Eles estão muito descompromissados. Os que ficam remoto entram atrasados, saem mais cedo, não entregam as atividades, falta empenho, é complicado. Então, são misturas de sentimentos mesmo. A gente tem a sensação de que você faz, mas nunca consegue atingir o aluno. Chega a datas comemorativas, você quer fazer uma coisa diferente, mas nunca é possível fazer o que você quer. Você esbarra sempre em protocolos e não consegue desenvolver o que realmente você gostaria. São situações bem complicadas. Gente, não dá vontade de pegar sua professora no colo, Kelly? Nossa! 2 frases nos chamaram muito a atenção. Eu me sinto monitorada sempre. Vamos falar a verdade? Nós estamos vivendo um Big Brother, né? Não só os professores, todos os profissionais. Nós estamos sendo monitorados naquilo que nós fazemos. Então é uma sensação difícil de lidar, né? E a outra frase é, você tem a sensação de que nunca está atingindo o aluno. Vocês têm ideia do quanto é difícil para um professor ter essa sensação que não está conseguindo atingir o aluno? É para repensar. É mesmo.
ler outro depoimento então. A sensação que eu tenho com a aula híbrida é um trabalho incompleto, sem uma total atenção para os que estão no presencial e sem uma total atenção para os que estão em casa. Se eu tô com máscara, porque eu tô dando aula simultaneamente, eu sinto que quem tá em casa não tá entendendo o que eu tô falando. Então eu tô trabalhando sons de vogais, por exemplo, fonéticas das palavras, das letras, das sílabas. De máscara, para quem tá em casa, não entende direito. E aí, se eu tiro a máscara, eu tô me expondo. Porque, querendo ou não, vira e mexe, uma criança vem e pede alguma coisa. É de surtar, é de enlouquecer. Eu só fazia 2 dias com aula transmitida ao vivo e 3 dias de videoaulas e ficava doida. Porque não tinha como gravar na escola. Aí você chega em casa, você tem que gravar. Ou gravava na escola correndo, em alguma janela. Aí eu aproveitava que tinha lá os 40 minutos da aula do especialista, corri e gravava. Mas você sabe, não é assim, né? Oi, aperta o botão e vai. Aí eu gravava daquele jeito. Já ficava inconformada com o que eu tinha gravado. Quando eu chegava em casa e tinha que editar, aí eu falava, misericórdia, tá horrível. Então você fica insatisfeita com o trabalho. Você fica desgastada, porque você grava lá, edita em casa e ainda assim no outro dia tem aula ao vivo. Olha, sem comentários. Nossa, essa foi bem sincera, né, Fábio? Essa professora foi muito franca. Olha a frase que ela falou. É de surtar, de enlouquecer. Ela traz novamente o sentimento de um trabalho incompleto, né? E o quanto ela tá desgastada de gravar vídeos, né? A gente acha que gravar vídeo é fácil, né, Fábio? São só 10 minutinhos, né? Mas não é, né? Tem que editar, aí não tá bom, aí a imagem que você colocou não ficou boa, aí será que eles vão aprender com esse vídeo que eu fiz? Não vão aprender? Ai, será que eu consegui passar aquele conteúdo através do vídeo? Será que eles vão assistir? Nisso leva um dia e meio, mais Já ou menos. foi, né? E é de surtar, de enlouquecer mesmo, Com né? certeza. Eu me senti assim também. É isso aí. Bom, o próximo depoimento é uma professora falando da experiência como mãe. Então ela fala o seguinte: minha filha está na escola pública, então eu posso falar um pouco sobre isso. O professor dá aula sentado, ele fala a matéria, ele vai explicando a matéria. Olha, gente, a gente vai trabalhar o conteúdo da página 50 a 62. E ele vai falando, ele vai explicando. Eu sei que os alunos são maiores. Quando muito, eles tentam passar algum vídeo explicativo para eles entenderem um pouco mais sobre o assunto. Mas se a criança está logada e prestando atenção, ótimo. Se não, não tem cobrança. É muito triste isso. E a gente vai receber isso lá na frente. Eu vejo, pela parte do Estado, uma cobrança muito grande da escola com o professor. O professor tem que dar aula, ele tem que se virar com os recursos que ele tem. Muitos a gente percebe que dá aula da casa com o computador deles. E todo dia tem alguém do grupo de responsáveis perguntando: por favor, quem é responsável pelo fulano de tal? Precisa entrar em contato. Ou no grupo das crianças mesmo, por favor, esses e esses não fizeram as atividades ainda. Na escola da minha filha tem crianças que não fazem nada o mês inteiro. E o professor tem que ficar ligando, o professor tem que entrar em contato com a família, o professor tem que cobrar. É uma cobrança a mais para o professor fazer. Eu sempre falo para minha filha: se você quiser aprender, você vai ter que dar o seu melhor. Você vai ter que correr atrás, porque hoje em dia está assim. A criança pode fazer ou não, entregar ou não, e tanto faz, ela não vai repetir. É uma realidade, né? A maioria deles sabem que não vai repetir. Então eles não fazem nada. O meu enteado, ele estuda numa escola pública. E é exatamente o que a professora acabou de relatar. Vem uma lista enorme de alunos e que não fizeram a atividade. E eu percebo que os professores estão bem angustiados. E os pequenos, né, Fábio, estão sabendo ler e escrever da escola pública, como faz, né? A professora acompanhar, como escreve, né? É tão difícil essa fase de alfabetização, a gente sabe, né? A gente tem que pegar na mãozinha, tem que, né, ensinar como ele se escreve. E como faz, né? Com atividades que pegam na escola, não sabe se faz, se não faz. Alunos de segundo ano que mal sabem escrever, né? Até de terceiro, a gente pode dizer. Nós somos professoras de inglês, para quem não sabe. E no inglês tem a expressão gap, que é um intervalo.
o que a gente está vivendo é esse gap. A gente tem a impressão que são 2 anos que vão se refletir aí por o quê? 7, 8 anos, né, para recuperar tudo isso. Temos aí mais um depoimento. O professor hoje precisa se desdobrar no trabalho burocrático, batemos na burocracia, né? Para dar conta de conteúdos diversos e papéis e planilhas de controle para que o ensino híbrido possa ocorrer. Isso desgasta os professores. A profissão professor, professora, é interessante. Creio que o problema esteja no contexto. A escola cada vez mais sofre uma invasão dos problemas sociais e mudança de valores que estão presentes na sociedade contemporânea. A valorização da escolarização está em crise. O professor está no olho do furacão e sofre impactos desses movimentos e carências sociais. A profissão em si é bonita e importante. As circunstâncias é que fazem com que questionemos nossa escolha de sermos professores, por muitas vezes, e até chegamos a pensar em outras alternativas, em outros papéis. Ser professor hoje tornou-se um desafio sem precedentes. Olha que frase, né? Ser professor hoje tornou-se um desafio sem precedentes. O que esse professor ou essa professora agora aqui está relatando, né? Ela, ou ele, né, é praticamente um filósofo. É verdade. Né? E está falando sobre o trabalho burocrático, o quanto é cansativo, e é mesmo, né? A gente sabe. Sim, demanda muito tempo. A gente às vezes trabalha mais em casa do que na escola. Verdade. Fim de semana. Bom, vamos pro próximo. As aulas híbridas durante essa pandemia estão sendo bem desafiadoras. Às vezes tenho a sensação de não estar cumprindo com o meu papel de educadora como gostaria. Uma sensação de incompetência. Porém, ao mesmo tempo, sei que estou fazendo o meu melhor. É difícil preparar atividades para 2 turmas, a presencial e o online, e agradar os 2, pois as atividades que seriam mais ativas no presencial não são possíveis de realizar no remoto e vice-versa. É uma situação que nunca pensamos passar e que exige muito estudo, muita paciência e muito autocontrole. Falou tudo. Nossa. Mas embora tantas dúvidas e incertezas, sigo confiante que isso é uma situação atípica e passageira e que tudo isso vai passar. Deus permita que tudo isso passe, né? E essa professora, ela conseguiu resumir bem a situação. Nós nunca pensamos que passaríamos por isso. É verdade. E para finalizar, tem um pequeno depoimento, mas muito marcante. Né? Eu me sinto exausta. Já pensei em desistir várias vezes e ainda penso. Sinto que meu emocional não está bem. Não consigo me desligar totalmente da escola. Me sinto muitas vezes incompetente, desanimada e pensando até em mudar de carreira. Trabalhamos o dobro, não descansamos aos finais de semana, é difícil. Gente, a que ponto chegamos? Vocês têm ideia de quantos professores estão desistindo de dar aula ou mudando de profissão? Olha o que ela disse, eu me sinto incompetente, exausta, desanimada, meu emocional não está bem. E será que essa professora está sendo ouvida? Será que ela está recebendo o suporte de alguém nesse momento? Então, a gente sabe, né? A gente viu agora, pode comprovar, que o professor hoje está sofrendo, né? Ele está tentando se adaptar a essa realidade, mas eu vou falar para vocês, não é fácil não. Os professores, eles estão sob muita cobrança. Os pais fazem exigências, os superiores jogam a bomba e a corda estoura na mão de quem? Verdade. Agora vamos falar com os pais, né? Por favor, pais, coloquem-se um pouquinho no lugar dos professores. A gente sabe também que para vocês é muito difícil, mas confiem nos professores de vocês, eles sabem o que estão fazendo. Né? Às vezes é difícil a gente ver alguma coisa e não querer falar, se intrometer ali um pouquinho, mas vamos colocar mais credibilidade
dos professores e acreditar que eles podem, que eles sabem o que eles estão fazendo. E ajudar do outro lado, né? Que é dando suporte, que é perguntando, você fez a lição, não fez, entregou, não entregou? E ajudando, né? E não fazendo pelo filho, né? Sim. Um recado agora para os diretores e coordenadores. Cuidem dos seus professores, escutem seus professores. Eles estão precisando de um suporte emocional. Nós da Safiri estamos oferecendo 2 projetos. Entrem em contato conosco e confiram o quanto pode ser positivo para a escola. Isso aí. E a gente quer deixar agora para vocês aí um versículo da Bíblia que fala sobre esse momento que a gente está passando de aflição, para que a gente tenha paz, né? Esse versículo encontra-se em João. Quem quiser pode pegar aí, quem tiver Bíblia, pode olhar também e ler depois também. Fica em João 16:33 e o versículo diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é uma mensagem maravilhosa, né? Obrigada. Esperem o próximo. É isso aí. Esperem o próximo podcast. O segundo tá chegando. Até. See you later.